Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos no direito constitucional hoje, vamos tratar de poder legislativo, ok? Uma parte bem resumida a respeito do poder legislativo. Saúdo nessa nossa aula, já nesses momentos iniciais, os nossos alunos da mentoria, ok? Que estão aí sempre junto com a gente, firme e forte. Os nossos alunos do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos e vamos para cima. Vou abrir com uma questão e ao final da aula nós temos que conseguir fechar essa questão, ok? Vem assim, a respeito dos instrumentos de atuação das comissões parlamentares de inquérito, instaurados no âmbito das casas do Congresso Nacional. Assinale a alternativa correta. Letra A. Podem determinar a realização de interceptação telefônica. Letra B. Podem determinar a quebra de sigilo de dados telefônicos. Letra C. Podem determinar a indisponibilidade dos bens dos investigados. Letra D. Podem determinar a realização de busca e apreensão domiciliar. Letra E. Podem determinar que o investigado não se ausente do país. Bacana. Pegou pesado em CPI, né, professor? Pois é. Mas vamos entender toda a estrutura do Poder Legislativo para aí sim nós falamos de CPI, que faz parte da nossa conversa. Mas antes disso, deixa eu dar uma introdução na nossa matéria a respeito dos poderes, assim, como se organiza os poderes em si no Brasil e no mundo, né? Nós temos que, antes de tudo, nós estamos estudando o título 4 da nossa Constituição. Isso é sempre importante, você se localizar, você estar localizado na sua Constituição, você entender onde é que você está. E esse título 4 vai tratar da organização dos poderes, e aí tem o capítulo 1º, Poder Legislativo, capítulo 2º, Poder Executivo, Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça. Esses 4 capítulos formam esse grande título que vai do artigo 44 até 126, 127, 128 e seguintes da nossa Constituição. Beleza? Maravilha. Então, lembrando que o nosso artigo 2º da Constituição, ele traz a separação dos poderes, ok? Ele fala o seguinte, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Pergunta básica, já existiu um quarto poder no Brasil? Sim. Lá na nossa primeira Constituição de 1824, na Constituição Imperial, existia o poder moderador, né? Poder moderador que era o poder absoluto do imperador diante dos outros poderes, né? Inclusive era chamado de a chave de toda a organização política, esse poder moderador. Quem era a chave de toda a organização política? O imperador. Ele era o cara. Então por isso tinha que ter um poder para ele que era o moderador. Okay? Dessa teoria da separação de poderes, nós temos uma ideia, quem criou essa teoria, professor, de separação dos poderes? A separação de poderes em si, ela, se você buscar na história, ela vem desde a ideia já de Aristóteles. Aristóteles já visualizava essa ideia de poderes de uma união, dos poderes de um Estado. Ele via a função do legislativo, executivo e judiciário, mas normalmente ele visualizava isso na mão de um só ditador, de um só imperador, de um só chefe político, onde ali ele fazia a função de julgador, a função de legislador e a função de administrador, beleza? Só com Montesquieu, com o livro Espírito da Lei, ali já no meandros ali da Revolução Francesa, né, já no período iluminista, Montesquieu trouxe a ideia que era necessário essa separação de poderes, a divisão de poderes muito bem determinadas, né, já inspirado em Aristóteles e John Locke, né? John Locke com a ideia do Tratado do Governo Civil, né? Então ali no período da Revolução Francesa, ele com esse livro, na verdade não era um livro, né, é um panfleto, né? Nessa época tinha a tradição de existir esses panfletos que rodavam, né, a Europa. E aí com esse panfleto ele criou o chamado o Espírito das Leis. Ali ele via muito bem o poder executivo e o poder legislativo. Só que o judiciário, ele não tinha o poder que, por exemplo, hoje nós temos esse poder grande que o judiciário é de controlar os outros poderes, né? De forma direta, o judiciário realiza esse controle dos outros poderes, né? O judiciário. Então, nesse caso, a essa época, o judiciário não tinha essa envergadura, tá? Isso só veio aparecer, só veio realmente sobressair a ideia do poder judiciário lá para os idos 1726, lá para o tempo lá da independência dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos, com o panfleto também dos federalistas, né? Os federalistas trouxeram essa ideia de que o poder judiciário realmente tinha um poder de
controlar os atos do legislativo e os atos do executivo. Bacana? Tranquilo? Beleza, uma introduçãozinha histórica só para a gente lembrar. E aí nós vamos evoluir. Nós sabemos que existe os poderes, eles têm a classificação de funções típicas e atípicas. Inclusive, essas funções típicas e atípicas possibilitam um poder controlar o outro, que é o chamado teoria dos freios e contrapesos, né? A teoria de freio e contrapeso, que aí sim foi muito bem desenvolvida por esses americanos, né? Pelos federalistas, que eram os três americanos que estabeleceram essa legislação, esse livro que é Os Federalistas, né? Que foi o Alexander Hamilton, o James Madison e o John Jay, né? Esses três americanos que foram os autores dessa obra que elevaram o poder judiciário a um controle, que logo depois tivemos também o controle do caso Madison versus Madison, né? Lá que é um caso de controle difuso que é muito conhecido, né? Que foi um dos primeiros casos que foi julgado pela Suprema Corte a respeito do poderio do poder judiciário controlando o poder legislativo, na época o poder executivo. Só corrigindo, é Marbury versus Madison, né? Então eu tenho que no legislativo ele tem a função típica de legislar e fiscalizar o executivo. Toma cuidado, o legislativo não só tem a função de legislar, de fiscalizar também. Tá? E a sua função atípica vai ser administrar, né? Administrar-se, né? E a si mesmo, né? Ele abre concurso público, a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, tem concurso público, ele confere aposentadoria, então ele tem toda a função administrativa, mas é uma função atípica. E além disso, ele também julga o quê? Os seus servidores em processo administrativo, como também julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. É uma função atípica do Poder Legislativo julgar. Já o Executivo é a função primordial, função típica ou função própria do Executivo é administrar a coisa pública, né? Mediante atos normativos, né? E disso eu tenho a função atípica do Poder Executivo, legislar mediante lei delegadas e medida provisória, por exemplo. Julga infrações em processos administrativos, né? Então o Executivo também tem essas funções legislativa e judiciária, só que são funções atípicas. Já o Judiciário, ele julga as leis e controvérsias que são a ele determinada, né? As questões processuais, procedimentais. Ele administra a si mesmo, né? Abrindo concurso público, né? E além disso, ele também legisla realizando o seu próprio, digamos, regimento interno, por exemplo. Ele legisla construindo o seu próprio regimento interno, ok? Por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho que o judiciário, ele também legisla, ok? Mas de forma atípica. Então, para isso, essas funções atípicas possibilitam também que um poder ele possa ter uma certa influência, um certo controle sobre os outros poderes, sendo que cada poder teria uma certa autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros. Isso serviria para evitar que houvesse abusos no exercício do poder por qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Dessa forma, embora cada poder seja independente e autônomo, deve trabalhar em harmonia com os demais poderes. Essa é a ideia da teoria dos checks and balances, que é uma teoria americana que veio dessa época também, como eu falei, de federalistas, que é a teoria dos freios e contrapesos, tá? Teoria dos freios e contrapesos. Muito bem reforçada essa história, essa teoria com os federalistas. Lembrando que os federalistas ele foi ditado logo após a independência dos Estados Unidos, em 1788, sendo que a independência dos Estados Unidos se deu em 1776. Bacana? Bom, então, o professor me dá um exemplo de freio e contrapeso. Por exemplo, quando a escolha do ministro do Supremo. A escolha do ministro Supremo é um claro exemplo de freios e contrapeso e também de um ato administrativo complexo, né, que precisa da manifestação de vários poderes, vários órgãos, vários poderes. Por exemplo, o presidente indica, executivo, leva-se o nome desse sujeito, ele vai até
o Senado Legislativo, ele sofre uma sabatina, que é nada mais nada menos que uma prova oral, ele é aprovado pela maioria dos membros, e daí ele vai para o Supremo, ali o Supremo ele sofre outro controle, que é de requisitos para ser ministro do Supremo, e aí eu tenho um poder judiciário realizando a sua parte no processo. Então veja, nesse sistema eu tenho um sistema de freios e contrapeso. A CPI é uma ideia de freio e contrapesos também, a doutrina entende, ok? Beleza? Eu tenho um conceito que vem caindo em provas, que eu fiquei atento, que é a accountability. Tentei falar em inglês, mas é mais accountability. O que significa esse accountability? O accountability seria mais ou menos a prestação de contas, tá? Seria a obrigação de prestar contas. Um prefeito não tem que prestar contas? Sim ou não? Sim. É o efeito do chamado accountability, que é um termo americano que nada mais, nada menos que é a possibilidade, a obrigação de prestar contas. E a responsabilização pelos atos e resultados, e também é chamado de responsibility, que indica que as decisões do governo devem sempre ter como finalidade o interesse público. Então, accountability, ele se prende à ideia de prestação de contas do poder executivo. Bacana? E tem uma classificação, tá? A accountability horizontal seria mediante mediante fiscalização mútua entre os poderes. É o checks and balances, tá? Então eu posso dizer que o checks and balances, o accountability horizontal é um reflexo da teoria dos freios e contrapesos. Um poder, numa forma horizontal, fiscalizando o outro. Já o accountability vertical seria o controle burocrático de cima para baixo, por instituições de hierarquia superior, ou ainda de forma de mecanismo de voto, ou seja, de baixo para cima, que é a dimensão eleitoral, ou seja, quando a gente realiza o poder do voto, nós estamos realizando uma ideia de accountability vertical, ou seja, nós estamos regulando quem vai estar lá em cima no poder, beleza? Tranquilo? Eu tenho também que a vertical, ela também abrange a questão de sociedade civil, imprensa e ONGs, e para alguns isso é chamado de accountability social. Beleza? Para tanto, vamos resolver essas 3 questões aqui iniciais. Vamos lá. Essas 6 questões. Vamos lá, vamos trabalhar 6 questões. Vamos juntos. Primeira questão. As comissões parlamentares de inquérito são consequência do sistema de freio e contrapesos adotado pela Constituição Federal. Acabei de falar para vocês. É isso mesmo. Ela reflete o controle do freio e dos contrapesos de um poder para o outro. Ok? Nós já falamos isso. Acabei de falar isso. Essa aqui eu acabei não anotando, vamos responder ela agora. Considere-se exemplo do mecanismo em freio de contrapeso que caracteriza a divisão de funções entre os órgãos do poder da Constituição Brasileira de 88. A nomeação pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pronto, está aqui. Ela caracteriza o quê? A teoria dos freios de contrapeso. Letra A. Nem tinha respondido aqui, mas vamos responder agora. Letra A é a resposta correta, ok? Pronto, está aqui. Não tem mais erro. Tá aqui a letra A, é a resposta correta. Bacana? Beleza? A nomeação, a possibilidade de adoção pelo Presidente da República de medidas provisórias com força de lei. Bom, isso já é inerente, tá? Já é inerente à ideia do sistema de freio de contrapeso. Então, ela não caracteriza a divisão de funções entre os órgãos do Poder da Constituição Federal Brasileira de 88. Não é uma ideia diferenciada, tá? Bem que eu falei aqui em cima da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, a CPI, sim, agora a medida provisória faz parte, ela já é uma função atípica do poder executivo de fazer. Então não é uma ideia de freio e contrapeso. Okay? Pedido, possibilidade do deputado federal ou senador ser investido em cargo de ministro de Estado. Também não é a ideia de freio e contrapeso. Autorização concedida pelo Congresso Nacional de presidente da República para exercer atribuições legislativas. Também não é. E impossibilidade do deputado federal ou senador, desde a posse, ser titular de mais um cargo. Também não é inerente ao cargo. Ok? Então a letra A é a letra correta. Vamos ver essa questão aqui. O mecanismo de checks and balances. Ok? O mecanismo de checks and balances. Qual é, né? Coloca em xeque a possibilidade de um controle social da administração pública. Não é isso. Impede que as funções primárias de um poder possam ser exercidas secundariamente por outro. Também não é. Permite que uma comissão parlamentar de inquérito investigue fatos determinados dentro de sua competência constitucional. Beleza? Diferencia a harmonia e independência entre os poderes para a consecução dos freios e dos contrapesos. Diferencia, não tem nada a ver. Realmente, letra C é ela a alternativa correta. A CPI é exemplo clássico dos freios e contrapesos. Sexta questão. Próxima questão. A separação de poderes do Brasil adota o sistema norte-americano de checks and balances, segundo o qual
A separação das funções estatais é rígida, não se admitindo interferência ou controle, não, pelo contrário, se admite, né? E a última aqui, com relação ao conceito de accountability, assinar a alternativa incorreta, que está errada. Accountability é um conceito cujos contornos são bastante imprecisos. No entanto, há certo consenso de que refere-se basicamente à prestação de contas. Opa, é a tradução, inclusive, da administração pública e dos agentes públicos perante a sociedade. Essa está certa, ele quer incorreta. Então tá certo, vamos voar, vamos para a próxima. Letra B. A accountability vertical é caracterizada por uma relação de desigualdade, seja pelo controle de baixo para cima ou pelo controle de cima para baixo, tá certo? A accountability horizontal é caracterizada por uma relação entre iguais, poderes, realizada principalmente pelos instrumentos checks and balances de um poder para o outro, perfeito. Da vigilância recíproca entre os poderes autônomos do Estado. Bacana. Letra D. A accountability social abarca todas as formas de controle exercidas pelo meio de comunicação e por organizações não governamentais. Lembra que eu falei para você que existe uma classificação doutrinária que a respeito disso seria a accountability social, seria que abarcaria essa ideia de ONGs e outras mais? É isso mesmo, tá? E por fim, o voto é um típico mecanismo de accountability horizontal. Errado, não é horizontal, é o quê? Vertical. Essa questão 7 não está respondida, está aqui, letra E. Bacana. Fechou? Beleza? Maravilha. Vamos avançar. Vamos falar da estrutura do poder legislativo. Vamos tratar do capítulo primeiro, do artigo 44 até o 75. Bacana. Só que assim, nós vamos abarcar na parte legislativa, por exemplo, a parte de legislação específica. Nós vamos entrar em fundo de medida provisória, a parte de emenda constitucional eu vou deixar para falar aula que vem, ok? Nós vamos trabalhar mais a parte administrativa mesmo, a parte vinculada ao poder legislativo é o que realmente cai mais em provas, ok? Quais são as funções típicas e atípicas do poder legislativo? Já falamos isso, poder típica, legislar e fiscalizar o poder executivo. Atípica, já falei, ele pode administrar, pode julgar, o próprio presidente da República, por exemplo. Quais são os órgãos auxiliares do poder legislativo? Comissões parlamentares de inquérito e tribunais de contas. Eles são órgãos auxiliares. Gente, tem uma pegadinha clássica que o aluno sempre, a maioria dos alunos vem e me erram essa questão em concurso, eu fico louco. Vamos lá, quem que julga as contas do presidente da República? Eu falo julgamento, você vem na cabeça Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Cuidado, o Tribunal de Contas, na verdade, ele não julga nada. Ele emite um parecer favorável ou desfavorável, rejeita ou aprova a conta legislativa e joga para o legislativo. O legislativo em si, ele que julga as contas do chefe do executivo. Se for o presidente, é o Congresso Nacional que julga as contas, ok? Com o apoio, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Se for o governo do Estado, mesma coisa. Assembleia Legislativa com o apoio do Tribunal de Contas dos Estados. Ok? Ou o Tribunal de Contas do DF, se for o caso, do governador do DF, que aí será a Câmara Legislativa que realizará essa função. Na parte municipal, quem julga as contas do prefeito? É a Câmara Municipal, com o auxílio, por regra, do Tribunal de Contas dos Estados, ok? Mas se caso existir um Tribunal de Contas no âmbito municipal, ou seja, aquele que foi criado antes de 88, poderá ele receber essa missão, porque a partir de hoje, a partir de 88, ficou vedada a criação de órgãos de contas no âmbito municipal. Bacana? São Paulo, salvo engano, é um deles que possui um tribunal de contas no âmbito municipal. Qual é a estrutura do poder legislativo? Eu tenho, como eu acabei de falar, no Brasil, o sistema, isso inclusive é um reforço do poder legislativo, do sistema federativo nosso e da nossa forma de governo, ok? Republicana, exige, inclusive uma forma de Estado na federação, exige que no âmbito federal da nossa república, da nossa federação, tenha um âmbito bivalente, ou seja, uma Câmara maior, uma Câmara menor, uma Câmara de Lordes, né, que como é na Inglaterra. Aqui não. Aqui nós temos uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal. A Câmara representando o povo e o Senado Federal representando os estados e o DF. Bacana? Então, no âmbito federal, o sistema é bicameral. Já no âmbito estadual, o sistema é unicameral, ou seja, eu tenho uma Assembleia Legislativa. No DF, o sistema também é unicameral, é a Câmara Legislativa. E no âmbito municipal, o sistema unicameral é a Câmara Municipal e, para alguns, Câmara dos Vereadores. O sistema bicameralismo, como eu falei, é fruto da nossa federação, exige isso.
Como se organiza o legislativo dos territórios, professor? Gente, a Constituição não estabelece como é que vai ser. Se vai ser uma Câmara Territorial, se vai ser uma Assembleia, não fala. Ele fala que a lei futura disporá a respeito desse assunto. Mas eu quero que você guarde no seu coração a seguinte informação. A Constituição diz o seguinte, olha, o território, que inclusive é uma autarquia territorial, o território é vinculado é uma autarquia da União, ele pertence à União, inclusive as contas do governador do território são prestadas junto ao Congresso Nacional, com o apoio do Tribunal de Contas da União, ok? Lá eu não sei quantos deputados territoriais terão, mas eu tenho certeza que lá terão 4 deputados federais. A Constituição é incisiva, ela fala, olha, se tiver um dia território, quantos senadores vai ter? Não vai ter porque lá não é um ente federativo estadual. Lá é uma autarquia da União, então ele não representa nenhum estado, mas deputado, sim, pode ter 4 deputados federais, o território terá se um dia for criado. Beleza? Maravilha. Vamos responder essa questãozinha para fechar esse bloco. Feres, deputado federal, foi preso em flagrante pela prática de ato que configura crime de racismo. Beleza. Considerando a disciplina das imunidades parlamentares da Constituição da República, Feres poderia ter sido preso, uma vez que racismo constitui crime inafiançável, devendo os autos, nesse caso, serem remetidos 24 horas ao Câmara dos Deputados, para que o pelo voto da maioria de seus membros, resolva pela prisão. Tá certo? Essa questão está dispara, está deslocada. Na verdade, nós vamos falar disso aqui mais lá para frente da nossa aula, ok? Eu vou agora, a partir de agora, os alunos da mentoria dão um pause na tela. Aliás, resolvam as questões que estão aqui embaixo postadas. O Congresso Nacional, um dos pontos chaves são as suas atribuições, que estão estabelecidas no artigo 48 e no artigo 49 da nossa Constituição. No artigo 48 da nossa Constituição estabelece as atribuições do Congresso Nacional, que elas, para a sua realização dessas atribuições, o Congresso necessita da sanção, ou seja, da aprovação do presidente da República. Estão postados no artigo 48. Já o artigo 49 trata das competências, das atribuições, e inclusive chama-se competência exclusiva, né? Se você ler o 49, vai falar competência exclusiva. São as competências do Congresso Nacional que ele não precisa da sanção do presidente da República. E essas competências do artigo 49, aqui vem o macete, elas começam com verbos. Exatamente, elas começam com verbos. Resolver, autorizar, aprovar, sustar, mudar, fixar, julgar, fiscalizar, controlar, zelar, apreciar, escolher, autorizar e convocar. Todos esses verbos são iniciais. Elas começam os incisos do artigo 49, que são as atribuições do presidente, aliás, atribuições do Congresso que não precisam da sanção do presidente da República. Beleza? Maravilha. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui. No 48, que são aquelas que precisam da sanção, começa assim a cabeça do artigo. Vou ler para você. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o específico no 49, no 51, que é competência da Câmara, e 52, que é competência do Senado, ok? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Aí começa o inciso 1, sistema tributário. Aí veja, não começou com verbo. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, fixação de modificações do efetivo das Forças Armadas, plano e programas nacionais, regionais, setoriais, limites do território nacional, do espaço aéreo, marítimo e bens do domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas e territórios. Esse inciso 7 é importante, tá? Transferência temporária da sede do governo federal, tá? Esse que precisa da sanção do presidente. Aconteceu, sei lá, um maremoto não, né? Um incêndio lá em Brasília, um calor, precisa mudar a sede do governo aí. Precisa da atualização do Congresso, tá? Aqui, inclusive, a transferência é temporária e da sede do governo e não do Congresso. O Congresso continua lá, o que muda é a sede do governo, tá? A sede do governo federal é transferida para o Rio de Janeiro, só a sede, tá? Mas Brasília continua no mesmo lugar. Que mais? Concessão da anistia, organização administrativa judiciária do Ministério Público e Defensoria Pública da União dos Territórios,
e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, veja, a Defensoria está fora, né? O Distrito Federal cuida da sua Defensoria, criação, transformação e extinção de cargos e empregos, funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B, que fala o seguinte, que é a competência privativa do presidente, mediante decreto, dispor sobre a extinção de função ou cargo público, né? Que ele pode dispor decreto, né? Inclusive, já adianta, o presidente pode extinguir por decreto um cargo, sim, desde que ele esteja vago, tá? Desde que ele esteja vago. Aí tem criação e extinção de ministérios de órgãos, telecomunicações e difusão, tudo isso é competência, ok, do Congresso Nacional, é uma atribuição do Congresso que necessita da sanção do presidente. De outra banda, por outro olhar, o artigo 49 traz o quê? A competência exclusiva do Congresso Nacional, que não precisa o quê? De tomar benção do presidente da República. Aí começa com o verbo. Resolver definitivamente sobre tratados. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Okay? Autorizar o presidente e o vice-presidente. Esse aqui é um dos mais importantes. Grifa aí, é o inciso 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Ou veja, a ausência tem que exceder a 15 dias. Ou seja, o presidente e o vice, os dois saíram do país. É os dois, não é só um, gente. Os dois saíram do país e ficaram mais de 15 dias fora do seu cargo. Nesse caso, se não tiver autorização do Congresso, poderá existir, inclusive, a vacância do cargo. Bacana? Um ponto importante é que um determinado estado, agora não me recordo, ele criou na Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, na Constituição Estadual, eles mudaram falando, ó, seguinte, ó, vamos colocar o seguinte, se ele for ficar mais de um mês, se ele for ausentar 10 dias, mudaram essa data. Ausentar mais de 10 dias, 30 dias, precisa tomar a bênção aqui da Assembleia Legislativa. O Supremo julgou inconstitucional. O Supremo julgou inconstitucional. Falou, Estado, como você pode fazer uma regra que a nossa Constituição, que é a lei maior, estabelece que só pode existir essa permissão, essa solicitação, se ausentar mais de 15 dias. Se o cara ficar 10 dias fora, tem que ficar tomando bênção, o governador tem que tomar bênção da Assembleia? Claro que não. Claro que não, tá? Tem que seguir o padrão constitucional. Ou seja, presidente, vice-presidente, se for sair do país, se for ausentar, essa ausência tem que exceder a 15 dias. Ou seja, tem que ser 16 dias para que aí ele tenha a necessidade de pedir autorização do Congresso. E a mesma coisa deve ser aplicada de cima para baixo, simetria constitucional. Os estados têm que obedecer essa mesma regra. Ok? O inciso 4, aprovar o estado de defesa, intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Ok? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar da legislação da delegação legislativa. Inciso 5 é importante. Mudar temporariamente sua sede, aqui é mudar a sede, não a sede do governo, mas sede do Congresso, tá? Fixar subsídios, fixar subsídios. O inciso 9 é importante, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Lembra-se, ele julga anualmente e aprecia os relatórios sobre a execução de planos, tá? Se passar mais de 60 dias e o presidente não apresentou essas contas ao Congresso Nacional, quem vai realizar a tomada de contas, cuidado com esse termo, tomada de contas, é a Câmara dos Deputados, ok? Repetindo, o Congresso ele julga anualmente as contas que devem ser prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos cargos, dos planos e planos de governo. Essa é a competência do Congresso. Bacana, ele julga. Se caso o presidente ele não entregue em 60 dias após o início da sessão legislativa, que é o ano legislativo, ele tem que tomar, quem vai fazer isso é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não julga, ela toma as contas do presidente. Tomar. Cuidado com esses termos para você não errar. Bacana? 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas o atos do Poder Executivo. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação da concessão de emissoras, rádio e televisão. 13. Escolher por 2/3, cuidado, 2/3, não é maioria absoluta, os membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Cuidado com os termos.
Autori, olha o R no meio, autori, esse R vem de referendo, lembra? Autoriza referendo e convoca plebiscito. De novo, autori, esse R é de referendo, autoriza referendo e convoca plebiscito. Não erra essa. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa de lava de riquezas minerais. E, por fim, 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Aprovar previamente a venda ou a concessão de terra pública, não é privada, toma cuidado. Terra tem que ser pública, ok? Uma terra pública vai vender para estrangeiros, tá? E essa terra é superior a 2.500 hectares. Quem bate o martelo tem que ser o quê? O Congresso. Mas é no Mato Grosso, não interessa. Não interessa. Bacana? Aqui eu falei um cuidado aqui embaixo, né? Acabei de ressaltar que o Congresso julga e a Câmara dos Deputados não apresentada as contas no prazo de 60 dias após o início da sessão, a sessão legislativa. Quem vai tomar as contas é a Câmara dos Deputados. Cuidado que é comum na prova essa pegadinha. Ok? Uma casuística. É constitucional norma estadual que exige prévia licença, falei para vocês lá em cima, né? Da Assembleia Legislativa para que o governador vice possa ausentar do país por qualquer prazo. Errado. Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência dos poderes e, além disso, a liberdade de locomoção, a espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a 15 dias. Então, qualquer prazo não pode ser de livre-arbítrio para a Assembleia Legislativa. Bacana, maravilha, ok? Aos alunos da mentoria, vamos continuar. Exclusiva da Câmara dos Deputados, julgar anualmente as contas. Parou. Câmara não julga as contas. Quem julga as contas é o Congresso Nacional. Questão errada. Próxima questão do CESP. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por maioria absoluta, olha lá, brincou com quórum. Qual é o quórum que eu falei para vocês? Processo contra o presidente da República, vice-presidente e ministros, ele começa com 2/3, ok? E não maioria absoluta. Bacana, a questão está errada. O Senado Federal agora tem as suas características. Quais são as características do Senado Federal? Primeiro, são representantes dos estados, né? Eles representam os estados e do Distrito Federal. Então já não são mais os chamados representantes do povo, que são os deputados federais na Câmara dos Deputados. Os territórios não há senadores, cuidado, tá? O território não tem senador. Eles poderão ter 4 deputados federais, se existirem. Hoje não temos território, mas se existir, é 4 deputados federais. Senador não representa território, ok? O sistema de eleição dos senadores são um sistema majoritário. Diferente do sistema dos deputados, que é um sistema proporcional, onde no mínimo eu posso ter 8 deputados por estado e no máximo 70, que é calculado pelo tamanho da população daquele estado, um ano antes das eleições, a divisão dessas vagas. O sistema dos senadores é fixo. 3 senadores por estado, com 2 suplentes. Inclusive, meus amigos, esses suplentes não respeitam o princípio do nepotismo. Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o irmão do senador, desde que tenha os mesmos requisitos, ou seja, idade mínima 35 anos de idade, ok? Os requisitos estabelecidos pela lei, elegibilidade, domicílio eleitoral e outros mais. Qual que é o tempo de mandato, professor? 8 anos, ou seja, 2 legislaturas. A renovação ocorre de 4 em 4 anos, ou seja, de 1 2/3. Não entendi, professor. Assim, um ano de eleição para senador, você vê que todo ano tem eleição, há 4 em 4 anos tem eleição para senador. Se o mandato fosse de 8 anos, sai 3, entra 3, deveria ser eleições de 8 em 8 anos, não é isso? Sim, mas não é assim que ocorre. A renovação se dá de 1 a 2/3. Por exemplo, tem eleição para senador que são 2 vagas para senador. Não é assim? Na outra eleição vai abrir quantas vagas? 1 vaga. E na outra, 2 vagas. E na uma vaga. Então quer dizer que sempre terão lá no Senado 3 senadores. Um que já vai ter 8 anos, ou 2 que terão 8 anos, né?
já para vencer e um que estará entrando. Então, sempre haverá essa oxigenação do Estado. Beleza? Vamos falar da competência privativa do Senado Federal. Alerto que é muito importante você conhecer a competência privativa da Câmara, do 51, e do Congresso Nacional. As atribuições, principalmente do 49, que é a competência exclusiva do Congresso Nacional, ok? O artigo 52 trata assim: compete privativamente ao Senado Federal. Lembre-se, o Senado Federal, quando ele que eu digo assim, falar é quando ele exterioriza alguma norma, ele faz através de resoluções, ok? Ele traz isso, ele dita resolução, para ele tratar de normas deles internas, resoluções, ok? O Congresso Nacional edita decretos legislativos, ok? Decretos legislativos. Já a Câmara e o Senado, eles editam resoluções, beleza? Maravilha. Espera aí. Do Senado Federal. Encerramos aí as questões do Senado Federal. Vamos resolver uma questãozinha para poder ficar legal? Vamos lá. Dentre as alternativas, aponte a única em que contempla uma das competências da Câmara dos Deputados, ok? E vamos lá. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Vamos lá. Autorizar, tá certo. 2/3, bacana. É competência da Câmara, tá certo. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a início da abertura da sessão 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A única que não contempla, beleza, que não contempla, essas duas estão certas. Elaborar regimento interno, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Opa, essa daqui é competência da onde? Do Senado Federal. A CPI, agora falando de CPI, está contida no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. Se eu pudesse resumir uma aula inteira de Poder Legislativo, eu falaria de CPI, que realmente é a queridinha de todos os concursos de exame de ordem. Vamos lá. Qual é o amparo legal de uma CPI? Está contido no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Eu tenho a lei específica 1579 de 52. Eu tenho a lei 10.001 de 2000. Eu tenho a lei complementar 105 de 200, que trata dos regimentos das casas legislativas federais. Bacana? Como são criadas? Essa aqui é um ponto importante e cai na prova. Elas são criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, ok? Separadamente, cada um criando a sua, ou de forma conjunta. Então, o primeiro bloco é esse. Eu posso ter uma CPI no âmbito da Câmara dos Deputados, ou eu posso ter uma CPI no âmbito do Senado Federal. Ou posso ter uma CPI conjunta. Mas, qual é o quórum, professor? Tem que ter pelo menos 1/3 dos membros. Seria o requerimento, né? Requerimento para poder instalar essa CPI. Se for deputados federais, eu preciso de 171 assinaturas. Se for senadores, eu preciso de 27 assinaturas de seus membros, ok? Qual é o objeto de estudo de uma CPI?
ou melhor dizendo, qual é o objeto de uma investigação de uma CPI? É apurar um fato determinado. Fato determinado. Ela não pode ser instaurada para apurar um fato exclusivamente privado, ou seja, de caráter pessoal, investigar uma pessoa só, ok? Ou um fato em aberto, né? Vamos falar sobre a corrupção no Brasil. Não tem como investigar isso, tá? De forma aberta. Qual o prazo para a instalação, para a duração de uma CPI? Gente, a CPI, pelo artigo 58, parágrafo 3º, ela tem que ser criada para apurar fato determinado em prazo certo. Só que a Constituição não estabelece o prazo. Aí eu tenho que me beber do regimento interno da Câmara dos Deputados e lá determina um prazo de 120 dias, ok? Podendo ser prorrogado por até metade, ou seja, por mais 60 dias. Então eu posso ter uma CPI, o prazo máximo da CPI é de 180 dias, ok? E ela não pode ultrapassar a respectiva legislatura, ou seja, o período de 4 anos não pode ultrapassar os 4 anos. Bacana? Quais são as características de uma CPI? Bom, elas são comissões temporárias, porque dentro do Congresso eu tenho comissões definitivas, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, uma comissão permanente. A CPI é uma comissão temporária. Como eu disse, pode ser criado tanto na Câmara ou pelo Senado, ou conjuntamente, é a chamada comissão mista, né? A atuação é típica de legislativo, ou seja, é uma atividade típica, ok? Do Poder Legislativo, e ela representa o freios e contrapeso. Nós já vimos isso lá atrás, já vimos em outro podcast, já vimos na nossa aula aqui mesmo, que ela representa o freio e contrapeso. Ela é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, ou seja, no âmbito estadual eu também tenho CPIs, no âmbito municipal eu também tenho CPIs, mas é óbvio que na CPI municipal ela é bem mais restrita do que as CPIs estaduais e federais. Bacana? Tranquilo? As CPIs federais não podem versar sobre assuntos ligados estritamente à competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então a CPI não pode meter o dedo numa situação local ou regional. A CPI federal tem cuidado de assuntos no âmbito federal. As CPIs possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Toma cuidado. É muito errado. Os alunos pensam o seguinte, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem faz inquérito no Brasil? Polícia. Então os poderes da CPI são de autoridades judiciais e não policiais, que a conclusão é óbvia, leva a isso, vai pensar que não, ela tem competência de autoridades judiciais, bacana? E aí, o que pega na prova é saber qual hipóteses em que a CPI ela tem autonomia, ela pode agir e não precisa tomar bênção do judiciário. Ok? O que pega na prova? Você saber quando ela pode agir sozinha e quando ela precisa do judiciário. Ok? Então vamos falar o seguinte, vamos falar as hipóteses em que ela pode agir diretamente sem a necessidade de judiciário. Primeiro, afastar o sigilo bancário e fiscal do investigado. Requisitar, olha aqui, dados telefônicos. Dados é ligação, horário de ligação, a conta do sujeito. Não é áudio, não é interceptação telefônica, ok? Notificar testemunhas, informantes, investigados. Se não comparecer, ela pode determinar a condução coercitiva. Ela pode prender em flagrante por falso testemunho. Isso, na verdade, né, flagrante, qualquer pessoa pode fazer a prisão, né? Prender em flagrante por desacato, né? A autoridade seria um flagrante. Determinar a realização de diligências, exemplos, vistorias, exames, perícias, diligências. Não estou falando busca e apreensão, ok? Requisitar auxílio dos servidores públicos, requisitar auditores da Receita Federal e do Banco Central. Ela pode requisitar. Bacana, tranquilo. Agora vamos para o lado que ela não pode. O que ela não pode? Ela precisa do judiciário. Isso também é chamado de essas medidas, essas diligências são chamadas de cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, é necessário a intervenção direta do Poder Judiciário. Primeira, busca e apreensão domiciliar. Não pode, a CPI não pode. Segunda, decretar prisões preventiva, temporária. Terceira, decretar interceptação telefônica. Só o judiciário, parceiro. Determinar medidas constritivas de direito, como arresto, sequestro, hipoteca, indisponibilidade de bens.
Proibir que o cidadão saia da comarca ou do país, reter passaporte, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Isso também não pode. Determinar que ele possa frequentar só determinados locais, reter o passaporte, tudo isso só o juiz. Só o juiz. Bacana? Qual o destino das conclusões da CPI? O que a CPI faz com as conclusões dela? Bom, as conclusões da CPI, se for o caso, toma cuidado com esse termo, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Leia-se também administrativa, tá? Leia-se também administrativa dos infratores. As deliberações de qualquer comissão parlamentar de inquérito, a semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, devem ser o quê? Motivadas. Outro ponto importante, todo ato, como ela tem a força da autoridade judicial, as suas decisões, os seus atos devem ser o quê? Motivados, tem que ser fundamentados. Vamos uma questãozinha aqui. Uma questão casuística. O mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório parcial de comissão parlamentar de inquérito, cujo trabalho presente, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, deve ser conclusivo. Então, esse parecer final conclusivo. O investigado ele pode impetrar um mandado de segurança? A resposta é não. O mandado de segurança não é o meio legal para tanto. Beleza? Vamos responder uma questãozinha aqui, ó. Vamos responder uma questão sempre dela, da danada do CESP. Ok? Para a gente fechar esse bloco. A Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, pode convocar ministro de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados da Presidente da República para prestarem pessoalmente informações acerca de assunto previamente determinado, configurando crime de responsabilidade a ausência sem a justificação adequada, tá certo? Isso consta lá no artigo 58, parágrafo 2º, tá? Anota aí, artigo 58, parágrafo 2º fala: as comissões, em razão da matéria e sua competência, cabem convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes à sua atribuição. Então, a CPI pode convocar? Pode convocar. Reforçando, então, o artigo 50 fala assim: a Câmara dos Deputados, Senados Federais ou qualquer de suas comissões poderão convocar o ministro de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação. Pergunta: é inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a possibilidade de Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações na casa, afirmando que a sua ausência configura crime de responsabilidade? Certo, tá certo. Veja, a norma constitucional, uma Constituição Estadual, ela vai possibilitar, prever que a Assembleia Legislativa pode convocar o presidente do Tribunal de Justiça, ou seja, o presidente do outro órgão do Poder Judiciário, e do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, do Ministério Público, para prestar informações. Está errado por quê, professor? Porque o artigo 50 da Constituição Federal, que eu acabei de ler, é a norma de reprodução obrigatória. Somente autoriza que o Poder Legislativo convoque autoridades do Executivo. Ou seja, olha lá, ministro de Estado, por exemplo. Okay? Presidente da República pode ser. E não o Poder Judiciário ou do Ministério Público. Okay? Então, o Estado de Mato Grosso não pode inventar o que a Constituição não previu. Bacana? Tranquilo. Quem cria, eu falei de crime de responsabilidade, né? Quem que cria as hipóteses de crime de responsabilidade? Quem estabelece as hipóteses de crime de responsabilidade? A súmula vinculante 46 do STF responde: as definições dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa e privativa da União, ou seja, só a União pode estabelecer crime de responsabilidade. Então o Estado está totalmente errado. Não pode convocar além do que está estabelecido no artigo 50, não pode convocar membros que não sejam do Executivo. 2, não pode estabelecer como crime de responsabilidade, ok? Sendo que quem estabelece esse crime é só a União e não os Estados. Então está totalmente errada essa atribuição aí da legislação. Essa legislação foi da onde? Foi da DI, CTF. Não tem o Estado, né? Faltou. Depois eu vou pesquisar qual que é o Estado. Bacana. Uma pergunta que assombra a nossa jurisprudência é: o investigado, ele pode... Investigado, estou dizendo. Investigado. Não estou falando uma testemunha, estou falando investigado. Ele pode se recusar a comparecer numa CPI para não ser ouvido? Aliás, no qual seria ouvido? 2 posicionamentos, tá? 2 posicionamentos. Uma parte vai dizer que sim. O ministro Gilmar Mendes, Celso de Mello, diz que o comparecimento é facultativo.
ok? É facultativo. E cabe a ele decidir se irá ou não comparecer. Se ele comparecer, é certeza que vai ser garantido a ele direito ao silêncio, assistência ao advogado, de não prestar compromisso de dizer a verdade, de não sofrer constrangimentos. Caso o investigado não compareça, a CPI não pode determinar a sua condução coercitiva. Ok? Bacana? De outro lado, uma corrente mais linha dura, ao contrário dessa linha mais garantista, eu tenho os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, que falou, olha, o comparecimento do investigado perante a CPI para ser ouvido é compulsório, ou seja, é obrigatório. Ele tem que comparecer. Se ele comparecer, garante-se esses direitos que eu acabei de ler. Silêncio, assistência ao advogado, não prestar compromisso e outros mais. Bacana? Professor, 2-2, não é isso? Empatou. 2 é a segunda turma, só me engano, que decidiu isso, não foi? A segunda turma, isso, segunda turma, ok? Então eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, ok? 2 votos favoráveis e 2 votos contras. Nesse caso, quando empata, professor, uma das turmas, você sabe que o Supremo tem 11 membros, né? Esses membros, eu tenho um presidente que fica separadinho e cada turma é formado por 5 membros, ok? 5 de um lado, 5 do outro. Bacana? Tranquilo? Então eu tenho o julgamento de cada turma. Uma turma, a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma é 5 ministros e a outra turma 5 ministros. Nesse dia do julgamento só estavam 4 ministros presentes. Ok? 4 ministros presentes. E tinha que julgar, não tinha que esperar o outro. Nesse caso, houve um empate. Houve um empate. Nesse caso, quando empata, professor, como é que resolve? Tem que ter um voto de Minerva. Só que nesse caso, o outro ministro, salvo engano, era o Dias Toffoli, estava afastado. Tinha que decidir. Nesse caso, quem decidiu? Decidiu-se pela indúbio pro réu. Indúbio pro réu, nesse caso, foi aplicada a tese que garantia ao paciente, nesse caso, a possibilidade de não comparecer, ou seja, era facultativo. E esse é o atual entendimento desde maio de 2019. Bacana? Tranquilo? Vamos falar uma questãozinha. A definição dos crimes de responsabilidade é o estabelecimento das respectivas normas, né? Das unidades da Federação e da União? Não, só da União. Até dei a resposta aqui, aí ficou fácil, né, professor? Vamos falar do Estatuto dos Congressistas. Esse estatuto é o que está estabelecido na nossa Constituição, que trata da proteção aos nossos parlamentares. Já adianto que nossos parlamentares federais e estaduais, a eles é distribuído, é direcionado uma grande proteção mesmo, tá? Diferente até mais do que o presidente da República, digo a vocês. Mas vamos lá. Quais são as garantias aos parlamentares? Já adianto para você tem que cravar isso. Toda garantia aos parlamentares ocorre a partir da diplomação. Garantia parlamentar, imunidade de prisão, imunidade de processo, garantia e inviolabilidade, tudo ocorre a partir da diplomação. Diplomação. O professor está ficando louco? Não, tem que cravar. É diplomação, não é da posse. Bacana? Então nós temos o seguinte, o julgamento, a partir da diplomação, quais são os benefícios? Primeiro, o julgamento vai ser perante o STF. Em regra, tá? Que não vamos falar de algumas situações que não será atraído para o STF. Agora eu explico para você. Ele gozará das imunidades. As imunidades materiais, a imunidade material e a imunidade formal, que é dividida em duas. Ok? A material se prende à opinião, palavra e voto. Opinião, palavra e voto. Opinião, palavra e voto. Já a imunidade formal se prende à prisão e ao processo. Imunidade formal se prende à prisão e ao processo. Ok? Tranquilo? Antes de avançarmos, deixa eu te perguntar. E o corréu, professor? O particular. Aquele que não é deputado federal e está envolvido junto com um crime, junto com um congressista. Como é que fica? Aplica a imunidade material de opinião, palavra e voto? Aplica-se a imunidade de prerrogativa de foro, a imunidade formal? Como é que fica? O Supremo tem duas súmulas que explicam muito bem. A súmula 245 fala assim: a imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa obrigação. Quando ele fala em imunidade parlamentar aqui, está falando da imunidade material, ou seja, opinião, palavra
e voto. Bacana? Já a súmula 704 explica o seguinte: não viola as garantias do juiz natural, de ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Ou seja, a prerrogativa a respeito de um sujeito que cometeu um crime junto com o deputado federal, um lobista, ele vai ser julgado junto ao Supremo, vai ser atraído à competência da prerrogativa de foro, tá? Prerrogativa de foro. Ok? Beleza? Vamos continuar nosso raciocínio. E essa competência de prisão e de processo, professor, não é aplicada ao particular. Ok? Repetindo, a imunidade material, opinião, palavra e voto, a imunidade formal quanto à prisão e processo não se estende ao corréu. Agora, a prerrogativa de foro pode sim, por conexão e continência, esse sujeito ser atraído para um processo junto ao Supremo. Bacana? Vamos continuar esse raciocínio. Estamos falando dos deputados federais e dos senadores. Bacana? Deixa eu te perguntar. A Constituição Federal de 88, ao tratar sobre as imunidades, no artigo 53, fala em deputados federais e senadores. Vou te perguntar, os deputados estaduais e os vereadores também gozam das mesmas imunidades? O deputado estadual, a resposta é positiva. Sim, tudo o que eu falar agora para os deputados federais e senadores se aplica também aos deputados estaduais, é claro, com a devida compatibilidade dos seus determinados regimentos, vai ser julgado perante o órgão julgador estadual, bacana, a competência é não para o Supremo, e sim Tribunal de Justiça, ok? Com as devidas adaptações. Já o vereador, você tem que ficar esperto. O vereador, ele só tem a chamada imunidade material, ou seja, a opinião, a palavra e o voto. Tudo que um vereador falar, que esteja atrelado ao seu cargo, ele criticar, às vezes até ofender, desde que não exceda, desde que não há uma quebra do decoro parlamentar, ele não poderá ser processado durante o seu mandato e mesmo depois. Ele carrega para o resto da vida essa proteção. Ele não é mais vereador, ele não é mais deputado federal, ele não é mais deputado estadual, ele não é mais senador. Vou te processar agora porque na época você me ofendeu, me chamou de bandido. Vou te processar agora. Não pode. Ele vai carregar para o resto da vida essa proteção, que é a imunidade material, também chamada de inviolabilidade ou imunidade real ou substancial. Só que você tem que ficar esperto que o vereador tem um pequeno detalhe. O vereador ele só terá esse campo de força se ele estiver limitado, a sua opinião, à sua circunscrição do seu município. Ou seja, se ele quiser criticar alguém, se ele quiser xingar alguém, ele só pode xingar o seu próprio par, outro vereador, ou o prefeito da cidade. Por isso que você não vê, muitas das vezes, um vereador na TV apresentando um programa esculhambando o governador. Porque se ele começar a esculhambar, ele vai responder. Ele pode responder por injúria, por calúnia, por difamação, ok? Por um crime contra a honra ou um processo civil. Fechou? Vereador, imunidade material, opinião, palavra e voto, vinculado apenas ao seu município. Falando nisso, vamos falar já dessa imunidade material, opinião, palavra e voto, ok? O voto que fala aqui é um voto livre, sem intervenção dos demais poderes. Tem que ser ofertado ao parlamentar essa blindagem, senão realmente o cara não consegue representar o povo, né, em tese, né? Que há um descrédito quanto aos políticos quanto a isso. Mas essa garantia constitucional, principalmente a material, realmente deve ser preservada para que haja oportunidade dele realmente explanar, fiscalizar, combater o presidente, combater o governador, combater o prefeito. Ele tem essa oportunidade de realmente fiscalizar, estar atuante ali no seu âmbito. Bacana? Caso o crime tenha ocorrido antes da diplomação, professor, que você falou que o marco é a diplomação. Assim mesmo, o STF será competente? Sim, será ele competente no âmbito federal, né, para o julgamento enquanto durar o seu mandato, ainda que o crime tenha sido cometido antes da diplomação. É óbvio, né? Estou falando aqui de crime que esteja atrelado ao exercício da sua função. Beleza? Que agora vamos falar sobre isso. Isso aqui é competência material. Agora vamos falar do novo entendimento do Supremo, a gente vai poder alinhar quanto a isso. Quais as características da imunidade material, professor? Desde a expedição do diploma, é claro, tem que ter pertinência temática, somente manifestações que ocorram no exercício de decorrência do mandato.
que eu quero dizer para vocês, né? Por exemplo, se caso o sujeito ele vai numa feira livre e ele é ofendido, ele vai e xinga a pessoa, ofende a pessoa, que não tem nada a ver com exercício mandato. Ele vai ser processado? Óbvio. Então essa imunidade não é absoluta. Ela não é absoluta. Não é tudo que ele pode falar, desde que esteja atrelado ao exercício do seu cargo, tá? Eu falei aqui anteriormente a respeito do Supremo, essa competência que vai para o Supremo. Deixa que ali embaixo eu vou voltar nesse ponto, tá? Para a gente poder reforçar esse contato, tá? Para você entender melhor essa atração da competência para o Supremo. Agora eu bato o martelo quanto a isso, tá? Vamos continuar aqui. Os vereadores que gozam da inviolabilidade e ainda é limitada a circunscrição do município. Isso que eu já falei, vou até apagar aqui da nossa conversa. Quais os limites da imunidade material? Ok? Eu falei que tem que existir pertinência temática e também eu tenho que lembrar a vocês que a imunidade material ela poderá ser mitigada por tempo, por exemplo, de uma situação de estado de sítio, tá? No estado de sítio, essa imunidade parlamentar poderá ser suspensa, cuidado, não será extinta, tá? Mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto, ok? Essa aqui é a exceção. Digamos, está em estado de sítio, foi proibido a reunião no seio das associações. E o senador vai lá fora do Congresso e reúne-se com os seus associados. E não contra a determinação de toque de recolher, que a gente viu tantos agora nessa época de coronavírus, né? O toque de recolher ela pode ser dado durante um estado de sítio. Digamos que ele está descumprindo isso. Por 2/3 dos membros, ele poderá perder essa imunidade parlamentar. Deixa eu falar um caso para vocês aqui. Se estiver dentro do recinto, professor, ele está dentro da Casa Legislativa, está dentro da Câmara, está dentro do Congresso, está dentro do Senado. Automaticamente já tem a pertinência temática, ou seja, tudo que ele falar ali dentro já está protegido, eles têm a blindagem, a imunidade material está presente em qualquer situação? Sim, tá? Então, se caso o deputado ofender um terceiro fora do recinto nacional do Congresso, o fato deverá guardar nexo entre as declarações imoralmente ofensivas. Agora, se estiver dentro do recinto, há uma presunção de que realmente está exercendo seu cargo. Mas é óbvio, é relativo a esse pensamento, que pode ter um excesso, né? Se houver um excesso, poderá existir um procedimento interno chamado quebra do decoro parlamentar. Bacana? Outra perguntinha, que é uma casuística também que foi julgado agora em 2020. O fato do parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu a declaração não afasta a possibilidade do cometimento de crime contra a honra. Que eu acabei de falar para vocês em cima, né? Que eu falei que há uma presunção da pertinência, mas agora o Supremo falou o seguinte, olha, não é assim bagunçado. Não é assim bagunçado, é um novo entendimento, tá? Esse entendimento é o entendimento da petição 3686 que eu li para vocês anterior, e agora tem um novo entendimento que eu estou mostrando para vocês a evolução como era antes e agora como está agora, que o parlamentar estava dentro da Câmara dos Deputados, ok? Ele usou da palavra o deputado federal Vladimir Costa, tá? E proferiu um discurso lá no plenário que afirmou que determinados artistas são verdadeiros bandidos, membros de quadrilhas e verdadeiros ladrões, né? Verdadeiros vagabundos da lei Rouanet. Essas são as palavras dele, abre aspas, né? Esses artigos ingressaram com uma queixa-crime contra o deputado, né? Afirmando que ele tinha cometido um crime de difamação e injúria, beleza? O STF recebeu, ou ele falou, o STF falou, não, isso aí é imunidade parlamentar, inviolabilidade material, então ele pode falar o que quiser dentro do Congresso. O Supremo falou assim, não. O Supremo recebeu, porque inclusive esse parlamentar postou, divulgou essas ofensas na internet. Porque é isso que ferrou tudo, né? E outro ponto está o fato de que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício dos funções parlamentares. E no caso concreto, embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura, limitando apenas a ofender os querelantes. Então, realmente, foi porrada em cima desse Vladimir Costa e foi esquecido, foi afastado a imunidade material. Bacana? Viu a evolução? Antes falava que sim, hoje não é bem assim, ok? Se não guardar a pertinência temática, realmente ele poderá ser processado. Beleza? Maravilha.
Vamos falar agora da imunidade formal, né? Imunidade formal, que trata também é chamada de imunidade processual, formal ou adjetiva. Na imunidade formal, processual, formal ou adjetiva, são duas, na verdade, são duas espécies desse gênero, que só terão a partir da diplomação. Tá virando um mantra isso, né, professor? Quais são essas duas, professor? Uma será a prerrogativa de função, né? O foro de prerrogativa de função não é foro privilegiado, toma cuidado, corrige, não é foro privilegiado, e sim o foro prerrogativo de função, e a imunidade quanto ao processo e à prisão, tá? O foro por prerrogativa de função, que é aquela que os processos vão para o STF, se dá a partir da diplomação, tá? Não alcança as ações de natureza civil ajuizadas contra o congressista. Ou seja, um processo civil que é feito contra o congressista não é atingida para o foro prerrogativa de função, não é atraída, ok? Outra, ou seja, fica no juízo civil, no juizado especial, onde for, mas não vai para o Supremo. Outra, a imunidade parlamentar não se estende ao réu sem essa prerrogativa. Isso é uma súmula 245, nós já vimos isso lá atrás. Pergunta, quem detém a competência para investigar os parlamentares federais? Essa aqui é uma pergunta ótima. Investigação, ok? Vamos lá. O nosso marco vai ser depois da ação penal 937. E aí ela trouxe alguns marcos. Olha só. Situação. Crime antes da diplomação, ok? Ou crime depois da diplomação, ou seja, durante o exercício do cargo, mas não tem nada a ver com o cargo de parlamentar. Por exemplo, o homicídio culposo no trânsito. Tanto esse crime antes da diplomação, ou crime depois da diplomação, que não tenha nada atrelado com o cargo, quem vai investigar? Quem investiga é a Polícia Civil ou a Federal, dependendo do caso, ou até o Ministério Público. É possível, tá? Aqui não há necessidade de autorização do STF para a investigação desses crimes, ok? Medidas cautelares serão deferidas pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz de instância, ou seja, quebra do sigilo, ou seja, não precisa de autorização, não passa pelo Supremo. Agora, se o crime é feito depois da diplomação, bacana? Durante o exercício do cargo e tem íntima relação com a função desempenhada pelo parlamentar, um crime de corrupção passiva, por exemplo, nesse caso, a competência será da Polícia Federal e do PGR, ok? Com a supervisão do STF, a supervisão judicial do STF, ok? E nesse caso, cuidado, há necessidade de autorização do STF para o início de investigação. O delegado tem que pedir: STF, ministro relator, você me autoriza a investigar esse determinado parlamentar? O STF fala: sim, pode. Entendeu? Isso é fase de investigação. E agora, para o julgamento. O julgamento. Como é que se dá, professor, quando o julgamento? Vamos de novo. Se o crime foi antes da diplomação ou o crime depois da diplomação, mas não tem nada a ver com o exercício do cargo, quem investiga? Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, e não precisa de autorização do Supremo, perfeito? E quem julga? O juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância. Agora, se o crime é cometido depois da diplomação, durante o exercício do cargo, e o crime tem a ver com o seu cargo, quem vai julgar esse cargo? Aliás, quem autoriza a investigação? STF. Quem investiga? Polícia Federal e PGR. Quem tem que autorizar? Investiga com a supervisão do STF. Quem autoriza? O STF. Quem julga? STF. Beleza? Tranquilo. Então hoje ficou mais restrita essa aplicação do STF. Bacana. Tranquilo. Bom, esse entendimento do STF, ele se restringe, o foro por prerrogativa de função vale para outras hipóteses de foro privilegiado, até coloquei errado aqui, né? Foro privilegiado, foro de prerrogativa. O que eu quero dizer para você? Essa necessidade de pertinência temática se prende apenas para os parlamentares
ou pode ser atingido outras pessoas, outras autoridades. Por prerrogativa, foro por prerrogativa. Deixa eu corrigir aqui. Por prerrogativa. Ou apenas aos deputados e senadores. Gente, vale para outros casos fora dos casos de prerrogativa de função, como por exemplo os ministros de Estado. Mesma coisa, o Supremo entendeu que se for ministro de Estado, mesma situação. Para o Supremo ser competente, tem que ter pertinência temática e tem que ser depois da diplomação, ou seja, da posse do ministro do Estado. Bacana? O STJ também discutiu que a restrição do foro deve também alcançar governadores e conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Bacana? Então também precisa dessa pertinência temática, essa restrição. Na verdade, o Supremo ele fez ele ajustou a sua competência, que estava muito alargada, né? Pergunta: se o parlamentar federal, deputado ou senador, está respondendo uma ação penal no STF e ele renuncia ao cargo antes de ser julgado, cessa o foro por prerrogativa de função e o processo deverá ser remetido para o julgamento em primeira instância? Em regra, sim. Em regra, sim. Após o final da instrução processual, extinguiu o processo. Com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para o processar e julgar as ações penais não será mais afeta em razão de agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o que ocupava, qualquer que seja o motivo, inclusive até a renúncia. Bacana, tranquilo. Ou se renuncia, também pode ser a ideia também se renunciar, se caracterizar uma fraude processual. Se o cara fraudar, na verdade, ele renunciou para fraudar, para ele poder fugir, digamos, de uma punição maior, de ficar incompatível. Aí, nesse caso, o Supremo fala assim, não, essa sua renúncia, como foi uma fraude, continua conosco aqui no Supremo, né? Foi o caso do deputado Nathan Donadon, né? Ele renunciou ao mandato um dia antes da data que estava marcada o seu julgamento pelo STF. E o STF entendeu que o objetivo dessa renúncia foi de escapar do julgamento dele, o que caracterizou uma fraude processual e abuso de direito. Em razão disso, a Corte reconheceu que continuava sendo competente para julgá-lo, tendo proferido o acórdão condenatório. O Donadon foi condenado nesse caso. Vamos falar agora sobre imunidade quanto à prisão, tá? Está contido no artigo 58, parágrafo 2º da nossa Constituição, que fala assim: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, se resolva sobre a prisão. Então, meus amigos, um deputado federal, um senador da República, um deputado estadual só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, conforme o 58, parágrafo 2º. Mas o Supremo já falou também, olha, além disso, se houver uma sentença judicial transitada julgado, também ele poderá ser preso e condenado. Beleza? Tranquilo? Veja, eu não falei de pensão alimentícia. Se ele for um devedor inexcusável de pensão alimentícia, devedor de alimentos, ele não pode ser preso. Não pode ser preso. Ok? Bom, crimes inafiançáveis, né? Tem que lembrar. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, ok? Esses são crimes inafiançáveis. E, além disso, racismo e ação de grupos armados. Esses são chamados crimes inafiançáveis. Lembra que crime hediondo tem uma vasta lista lá da Lei 8072 de 90. Ok? Beleza? Eu tenho aqui uma regra, então, quanto à prisão, né? Eu tenho duas situações. A regra é que o deputado e o senado não podem ser presos, como eu falei. Primeira exceção é que pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, tá? É uma exceção constitucional, né? Nesse caso, os autos da prisão em flagrante devem ser remetidos, o delegado deve remeter em 24 horas à Câmara ou ao Senado ou à Assembleia Legislativa, para que os membros ali decidam, por maioria dos membros, eles vão votar, se mantém a prisão ou não. Eles podem determinar, olha, mantém a prisão. A maioria das vezes eles fazem isso, eles mantêm a prisão, eles não revogam a prisão do seu par. Ok? Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é quando o deputado ou senador é condenado por sentença judicial transitada em julgado, né?
ele vai cumprir pena. Trata de uma exceção construída pela jurisprudência do STF, como eu disse para vocês. Porque senão teríamos a tese esdrúxula de situação de um deputado condenado ao regime semiaberto, que durante o dia vai ao Congresso Nacional, trabalha e durante a noite fica recolhido no presídio. Na verdade, não seria semiaberto, né? Isso seria um regime aberto, né? Semiaberto não tem nada a ver. Okay? Isso seria um regime aberto. Regime semiaberto, ele fica guardado numa colônia agrícola, né? Ok? Beleza? O regime aqui seria um regime aberto. Bacana. Beleza. Eu tenho o caso do Decídio do Amaral, eu vou deixar para vocês darem uma lida. Quem está assistindo a aula, depois se quiser eu mando para você aí o caso, quem está ouvindo a aula pelo nosso podcast, que é o caso do Decídio do Amaral, que foi o caso de um senador da República vigente, ok? Senador em pleno mandato que foi preso em flagrante delito de um crime inafiançável. Beleza, tranquilo? Vamos resolver uma questão aqui. Olha só, CESP. Desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege o parlamentar contra a prisão, inclusive a civil. Opa, a civil, como eu falei, está fora, ok? Ressalvadas hipóteses de crime inafiançável. Beleza? Maravilha. Então, só reforçando, né? Que acabamos de resolver essa questão, que desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege o parlamentar contra a prisão, inclusive a civil. E essa questão do CESP, que eu acabei de ler, é de 2014, é uma questão antiga, né? E aí existia esse posicionamento, tá? Mas em 2015, isso mudou. O posicionamento mudou do Supremo. A questão não foi anulada em 2014, mas em 2015 mudou o posicionamento de que não abarca essa proteção do parlamentar a prisão civil de alimentos, ok? Então, nesse caso, a prisão civil de alimentos, tá? Ela não é abarcada pela proteção do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o sujeito pode ser preso por alimentos, devedor de alimentos. Hoje o entendimento é que sim, ele pode ser preso por dever alimentos, tá bom? Beleza? Só para gente ratificar essa minha análise que eu acabei analisando aqui, procurei aqui, e inclusive há posicionamentos do Pedro Lenza, que estende a posicionamentos contrários, ok? Então, desde da expedição do diploma, a imunidade formal protege o parlamentar contra a prisão, inclusive a civil, ressalvada a de crime inafiançável, ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Inclusive existe uma divergência doutrinária, eu vou até colocar essa divergência aqui no rodapé dessa questão, né? 41, existe uma divergência doutrinária contra isso, né? Eu tenho que, de um lado eu tenho o deputado, o Adi Lamegos Bulos, né? O Adi Lamegos Bulos, que é um exímio constitucionalista, e ele fala que nesses casos, deixa eu ajeitar aqui, que nesses casos, né, que a prisão civil, ou seja, a prisão alimentícia pode ser determinada para o parlamentar federal. Com ele tem o Adi Lamegos e o Marcelo Novellino. E aqueles que não admitem, eu tenho Pedro Lenza, o Bernardo Fernandes e também o Rogério Sanches, ele não admite a prisão civil, ok? O Rogério Sanches também não admite. Então a questão é bem tormentosa na doutrina, tá? Então nós temos que o CESP, né, com esse posicionamento de 2014, disse que desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege o parlamentar contra a prisão civil, inclusive a civil. Então ele está seguindo o raciocínio de Adi Lamegos Bulos e aliás, não admite, na verdade, né? Ele segue o raciocínio do Pedro Lenza, do Bernardo Fernandes e do Rogério Sanches, né? Que é inadmissível a prisão civil de devedor de alimentos no caso do parlamentar. Eles inadmitem, são contrários à prisão, como segue o CESP, né? Que ele fala que inclusive é civil, ou seja, protege o parlamentar. Bacana, tranquilo, tormentosa na doutrina e perigoso para as provas. Vamos seguir o CESP, né? Esse entendimento do CESP, que inclusive ele protege a prisão parlamentar em flagrante de qualquer prisão, inclusive a civil.
Bacana? Agora, se for uma sentença condenatória transitada em julgado ou um crime inafiançável, aí é possível o flagrante ou também é possível o cumprimento da sentença. Beleza? Tranquilo. Vamos falar da imunidade formal quanto ao processo, que está no artigo 58, parágrafo 3º. Traz assim, ó. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva e, por iniciativa do partido político, nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar. Meus amigos, sustar é suspender o andamento do processo, ou seja, da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva, ou seja, pela Câmara, pelo Senado ou pela Assembleia Legislativa, no prazo improrrogável de 45 dias. Ok? A sustação do processo também suspende a prescrição. Cuidado, não é interrompe. É 45 dias, não é 35 dias, tá? O pedido de suspensão. Assim que recebe a denúncia, ok? O Supremo, tá? Ele remete para a casa respectiva, ok? Fala, olha, tem um processo aqui contra o parceiro de vocês. Se vocês votarem pela maioria aí, a gente suspende o processo aqui. Beleza? Então, as regras são, os crimes têm que ser praticados após a diplomação, o STF processa sem a necessidade de autorização na casa, onde apenas lhe dá ciência, o Supremo recebe a denúncia ou recebe a queixa, dá a ciência, a casa se reúne e, se pela voto da maioria dos seus membros, eles podem suspender, ou seja, congelar o processo enquanto o sujeito ser parlamentar, ok? Não há prazo para que o partido político provoque a deliberação da casa e o prazo é para o julgamento da suspensão, beleza? Pergunta, é constitucional a resolução da Assembleia Legislativa, que com base na imunidade parlamentar do artigo 53, parágrafo 2º, revoga a prisão preventiva e as medidas cautelares penais que haviam sido impostas pelo Judiciário contra deputado estadual, determinando o pleno retorno do parlamentar ao seu mandato, ou seja, o juiz determinou medidas cautelares diversas da prisão, falou, você vai ficar afastado, não pode comparecer na casa respectiva. A pergunta é, a casa pode fazer isso? Pode quebrar essas medidas cautelares? Que já falamos, ele pode analisar em 24 horas a prisão e, pela maioria dos menos, pode derrubar a prisão. Depois vem o processo, porque o processo continua, o cara fica livre, mas o processo continua. E pela maioria absoluta, eles podem sustar o andamento processual. Mas a pergunta é, eles também podem meter o dedo e falar assim, não, juiz, essa medida que você determinou para o nosso parceiro aí está errado. Pode isso, professor? Para o STF, sim. Para o STF, falou que sim. O Poder Legislativo Estadual tem prerrogativa de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função do parlamentar, ok? Que já determinou a suspensão do processo, mas o juiz fala, não, mas vou determinar aqui também para ficar afastado. Não. O Estado, a Assembleia, pode também agir dessa forma. Pergunta, se o STF condenar criminalmente o deputado estadual ou senador, haverá perda automática do mandato? Essa pergunta é boa. E aí, perde automaticamente o mandato? Ou isso ainda dependerá de deliberação da decisão da Câmara ou do Senado? Outra pergunta, a condenação criminal transitada em julgado é suficiente por si só para acarretar a perda automática do mandato eletivo do deputado federal ou do senador? E aí? Lembra que nós temos duas câmaras, duas turmas do Supremo. A primeira turma falou assim, depende. E a segunda turma falou assim, não é automática a perda do cargo. A que falou que não, a segunda turma, falou assim, a casa é que irá deliberar. O STF apenas comunica, por meio de ofício, à mesa da Câmara dos Deputados do Senado, informando sobre a condenação parlamentar, a condenação do parlamentar. Aí a mesa da Câmara e do Senado irá, então, deliberar, decidir como entender de direito como quiser, o parlamentar irá ou não perder o cargo. Assim mesmo, com a condenação criminal, quem decide se haverá a perda do mandato é a Câmara e não o Supremo. Já a primeira turma ela falou assim, depende. Se o deputado ou senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado, a perda do cargo será uma consequência lógica. Se ele vai ficar 120 dias em regime fechado, vai ficar preso, automaticamente ele vai perder grande parte da sessão legislativa.
Então, nesse caso, caberá à mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda do cargo, né? Sem poder discordar com a decisão do Supremo, nos termos do artigo 55, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição Federal. Outra hipótese é se o deputado ou senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto. Aí, nesse caso, a condenação criminal não gera a perda automática, né, do cargo. O plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar se ele vai perder ou não. Então, depende. Se caso o Supremo determinou uma pena, regime fechado, mais de 120 dias, ele vai ficar a grande parte da sessão legislativa fora. E automaticamente ele vai perder o cargo, vai se declarar vago o cargo. Beleza? Algumas outras prerrogativas dos deputados e dos senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. A incorporação das Forças Armadas, mesmo que ele for militar, ainda necessita da autorização. Mesmo que for militar e ainda que for em guerra, necessita da autorização, ou seja, uma licença prévia da casa respectiva. Se for uma situação de estado de sítio, será mantida essas prerrogativas parlamentares, mas excepcionalmente se for um ato fora do recinto ou incompatível com as medidas determinadas, tá? E por voto dos 2/3 ele poderá ser afastado às imunidades. Veja que vai ser suspensa, não perde a imunidade parlamentar. O suplente não goza da imunidade do titular. E os parlamentares estaduais gozam das mesmas prerrogativas das respectivas adaptações. Já falei para vocês isso lá atrás. Bacana? Vamos falar agora dos impedimentos do artigo 54. Né? O impedimento do artigo 54 trata assim a Constituição. No artigo 54 fala assim: os deputados e senadores não poderão. Aí eu tenho dois marcos, desde a expedição do diploma e desde a posse. Aqui embaixo eu fiz um macete assim. Desde o diploma, firmar ou manter contrato, salvo uniforme. Grava isso. Firmar ou manter contrato, salvo uniforme. Desde o diploma também não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego. Agora, se for desde a posse, ele não pode ser proprietário ou exercer função remunerada, ou ainda ocupar cargo ou função, ou ainda patrocinar, ou ainda ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então vamos decorar mais fácil. Então, desde a diplomação, firmar ou manter contrato, salvo uniforme, e aceitar ou exercer cargo, função ou emprego. Pronto. A diferença desde aqui do outro lado eu tenho cargo, emprego, função, só que aqui é cargo ou função e aqui é ocupar e aqui é aceitar ou exercer. Ok? Porque o examinador ele vai misturar o que é desde a posse, o que é desde a diplomação. Bacana? Vamos ler lá em cima. Então, certinho. Desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, direito público, autarquia, empresa pública, sociedade economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Letra B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum nas entidades acima, nas entidades constantes na alínea anterior. Desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função remunerada. Letra B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, letra A, que é isso que eu falei para você. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresas concessionárias. Letra C. Do inciso 2, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que eu acabei de referir e ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Bacana? Situações de perdas do mandato no artigo 54, ok? E situações de perda do mandato do artigo 55. São duas situações que eu coloquei numa tabelinha. Olha só. Quais são as hipóteses? Se infringir as proibições estabelecidas na Constituição, quebrar o decoro parlamentar ou ter condenação criminal em sentença transitada julgado, ele poderá perder o quórum ou perder o mandato que será decidida pela Câmara ou pelo Senado por maioria absoluta. Quem provoca essa perda? Mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurado a ele ampla defesa. Outra hipótese está no inciso 3, inciso 4 e inciso 5 do 55. Fala assim: não comparecer à terça parte ou
que perder ou tiver suspenso os direitos políticos ou ainda decretado pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, a perda será declarada não pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta. A perda será declarada pela mesa da casa respectiva. Então, a mesa declara nesses casos que eu te disse. Quem provoca, professor? Quem provoca essa perda? Essa provocação pode ser de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido representante no Congresso Nacional e assegurada sempre a ampla defesa. Deixa eu te perguntar, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, ou abusos de prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional, ou a percepção de vantagens devidas? Perfeito, correto, é isso mesmo. Outra pergunta, a renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato. Nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até a deliberação final? Perfeito. Se ele renunciar durante esse processo administrativo que está correndo dentro do Congresso, o efeito dessa renúncia fica suspensa até a deliberação. Ah, eu quero parar. Não, vamos esperar terminar como é que vai dar o final. Aí depois a gente vai analisar esse pedido seu de renúncia. O parlamentar não perderá o cargo, isso quem traz o artigo 56. Se ele for investido no cargo de ministro de Estado, governador do território, secretário de Estado, Distrito Federal ou territórios, prefeito de capital, cuidado, não é de cidade, prefeito de capital ou chefe de missão diplomática temporária, não é permanente. Nesse caso, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. E ainda ele não perderá o cargo se ele for licenciado para a respectiva casa por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Lembra que eu falei para vocês lá, se ele ficar preso por mais de 120 dias, automaticamente ele vai perder o cargo, ok? O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Beleza, tranquilo, maravilha. Super aula sobre poder legislativo. Bom, agora somos capazes de responder a questão inicial, né? A respeito dos instrumentos de atuação das comissões parlamentares de inquérito instauradas no âmbito das casas do Congresso Nacional, assinar a alternativa correta. Letra A. Podem determinar a realização de interceptação telefônica? Não, já vimos isso, que é uma cláusula da reserva de jurisdição, somente o juiz pode determinar. B. Pode determinar a quebra de sigilo de dados telefônicos? Pode. Dados telefônicos é possível. Letra C. Pode determinar a indisponibilidade dos bens dos investigados? Não pode. Pode determinar a realização de busca e apreensão domiciliar? Não pode. Pode determinar que os investigados não se ausentem do país? Também não pode. Beleza? Agora com você, os alunos da mentoria têm a meta para ser batida. Aos nossos amigos, até a próxima. Tchau, tchau.